Para as razões trigonométricas especiais, nós vamos calcular aqui seno, cosseno, tangente e cotangente de 30, 60 e 45. Nós começaremos por um triângulo equilátero para obter seno, cosseno, tangente e cotangente de 30 e 60. Como nós sabemos que um triângulo equilátero, nós vamos ter o quê? Que todos os seus ângulos internos medem 60 graus e seus lados têm a mesma medida, no caso aqui seria A, nós traçaremos a altura, que ela vai descer do vértice A desse triângulo até a metade do comprimento do segmento de reta BC, né? A partir daí nós vamos ver que 60 vai ser dividido em 2 de 30, tanto a direita como a esquerda, né? Nós vamos chamar essa altura de Hzinho. E o lado do segmento BC, que media A, como esse segmento tem a altura traçada, né, sobre ele, então nós não temos mais A, nós vamos ter A sobre 2. Agora, aplicando a fórmula de Pitágoras, olhando aqui para a figura, nós vamos ter o quê? Que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 elevado ao quadrado. Então aqui agora vamos repetir novamente a primeira parte, né? A ao quadrado igual a H ao quadrado mais A ao quadrado sobre 4. Então agora, como nós queremos a altura, nós vamos isolar esse H. Então H ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado, a gente passa o A ao quadrado dividido por 4 para o outro lado fica negativo, né? Menos A ao quadrado dividido por 4. Pronto, isso aqui vai ser igual a que 4A ao quadrado, a gente tirando o MMC, menos A ao quadrado, dividido por 4. Continuando lá embaixo, H ao quadrado vai ser igual a 3A ao quadrado, dividido por 4. Então, o que ocorre? Agora nós vamos tirar a raiz quadrada, né? E vamos chegar à conclusão que a nossa altura vai ser igual a quê? A vezes raiz de 3 dividido por 2. Pronto, achamos a altura. Agora, utilizando os conceitos de seno, cosseno, tangente e cotangente, vamos calcular cada um, né, desses ângulos aqui. Seno, cosseno, tangente e cotangente. Primeiro, seno de 30 vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, aqui é bem simples. Olhando na figura, para 30 ali, nós vamos ter que o cateto oposto dele vai ser o quê? A sobre 2. E a hipotenusa simplesmente vai ser A, né? Então nós vamos ter o quê? Isso aqui é igual a A sobre 2, dividido por A. Então agora pronto, a gente vai repetir o numerador aqui, né? Isso aqui vai ser igual a A sobre 2. Inverte o denominador para poder simplificar sobre 1. Aliás, vezes 1 sobre A. Então a gente cancela A com A, nós vamos ter que seno de 30 é 1 meio. Bem simples aí o seno de 30. Cosseno de 30 graus. Então a gente vai lembrar que o cosseno é quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então cateto adjacente, a gente olhando ali para A, nós vamos ver que o cateto adjacente dele é a altura. E a altura a gente sabe que é o quê? É A raiz de 3 sobre 2, não é isso? Então, como ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa, nós vamos ter isso aqui igual a gente pode botar H, né, que é quem a gente calculou, dividido por A, que é a hipotenusa. H nós sabemos que é A raiz de 3 sobre 2, dividido por A. Pronto, aqui do mesmo jeito, numerador a gente deixa igual, né, A raiz de 3 sobre 2, e vamos inverter o denominador para poder cancelar esse Azinho aí, né? Vezes, que a gente está invertendo, porque aqui ele está dividindo, lá ele passa multiplicando. Então, cancela A com A, isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então, achamos o cosseno de 30, a raiz de 3 sobre 2. Agora, nós vamos para a tangente. Tangente é bem simples. Nós sabemos que a tangente é o seno sobre o cosseno, né? Então, seno de 30 sobre cosseno de 30. Como a gente já obteve os dois, morreu aí a tangente. Então, a tangente de 30 vai ser o quê? 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2. Só que aqui nós vamos colocar logo para
chegar logo ao resultado, né? Nós vamos colocar a multiplicação aqui. Então, 1 meio vezes 2 raiz de 3. A gente inverte para poder cancelar. Isso vai dar 1 raiz de 3. Nós vamos multiplicar raiz de 3 em cima e embaixo, né? Para racionalizar, e nós vamos obter que vai ser raiz de 3 sobre 3 a tangente de 30. Opa, eu ia botando 2 aqui, vamos consertar aqui. Então, é tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. O último aqui que nós vamos calcular para 30 graus vai ser o que? A cotangente. A cotangente de 30, a gente sabe que é o que? Cotangente é o inverso da tangente. Então, cotangente será o que? 1 sobre a tangente de 30 graus. Isso aqui é o inverso, né, da tangente de 30. Então, nós vamos ter aqui 1 sobre... Vamos botar logo direto. 3 sobre raiz de 3. Racionalizando, nós vamos ter que isso aqui vai ser 3 raiz de 3 dividido por 3, né? Dá para cancelar o denominador com o numerador. Nós vamos ter que a cotangente de 30 é raiz de 3. Bem, no espacinho aqui bem baixo, nós vamos tentar calcular as 4 aqui para 60 graus, certo? Vamos começar com seno de 60 graus. Vai ser o quê? Sendo cateto oposto, que vai ser a raiz de 3 sobre 2, né, que é o nosso H, a nossa altura, vezes o que? O inverso da hipotenusa, que é A, vai ser 1 sobre A. Então aqui a gente cancela A com A, nós temos que o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora nós vamos calcular o cosseno de 60 graus. Novamente, seno vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente aqui é 60A sobre 2, né, vezes o inverso da hipotenusa, que vai ser 1 sobre A. Então, nós cancelamos A com A, cosseno de 60 graus será o quê? 1 meio. Bem simples aqui, né? Agora, nós vamos para a tangente de 60 graus. A tangente, como a gente já viu ali no seno na tangente de 30, é o seno dividido pelo cosseno de 60, né? Então, nós vamos ter que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso do cosseno, que é 1 meio, vai ficar 2. Então, a gente cancela 2 com 2, tangente de 60 será a raiz de 3, né? E a cotangente é o inverso da tangente, então a cotangente de 60 graus vai ser o inverso da tangente. Ora, vai ser 1 sobre raiz de 3, né? Só que a gente tem que racionalizar. Nós vamos multiplicar em cima e embaixo numerador e denominador por raiz de 3. Isso vai dar como resultado o quê? Raiz de 3 sobre 3. É a cotangente de 60 graus. Para calcularmos a seno, cosseno, tangente e cotangente de 45 graus, nós vamos utilizar um triângulo retângulo, certo? Nesse triângulo nós teremos dois lados iguais, que é o lado AB igual ao lado BC, eles vão ter a mesma medida, que aqui a gente chamou de A. Nós vamos calcular a hipotenusa, que aqui eu chamei de Hzinho, né? E você vê a seguinte coisa, que nós vamos usar para calcular essa hipotenusa, Pitágoras, né? Então, bem simples aqui para a gente obter a hipotenusa. Então, h ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Fazendo essa soma aqui, nós vamos descobrir que h ao quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado. Isso, a gente agora vai só o quê? Só tirar a raiz quadrada desse valor, ou seja, para descobrir a hipotenusa. A hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a elevado ao quadrado. A gente corta, no caso aqui, esse 2 na potência com a raiz, o a sai e fica a raiz de 2. Então, a gente já descobriu a hipotenusa aqui. Agora, basta nós usarmos o conceito de seno, cosseno e cotangente para descobrir seno, cosseno e tangente de 45, né? Então, vamos nós. Seno de 45 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Olhando para a figura, nós vamos ver que o cateto oposto a 45 graus é o que? A letra A, a medida A, né? E isso aí dividido pela hipotenusa, né? Que a gente calculou que vai ser o que? A vezes raiz de 2. Então, aqui a gente cancela o A do numerador com o A do denominador, e isso vai nos dar que o seno de 45 é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando raiz de 2 em cima e embaixo, né? Nós vamos obter
Raiz de 2 sobre 2 é o seno de 45 graus. Cosseno de 45 graus vai no mesmo esquema. Nós sabemos que o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, o cateto adjacente aqui da nossa figura, a gente vê que é o quê? A letra, a medida A, né? E isso vai ser dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, nós sabemos que nós calculamos anteriormente, é a raiz de 2. Então, nós temos o quê? Nós vamos cancelar o A do numerador com o A do denominador, né? Novamente, nós vamos obter aqui que o cosseno de 45 graus vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. A gente tem que racionalizar, porque não pode ficar raiz no denominador. Isso vai nos dar o quê? Raiz de 2 sobre 2. A tangente a gente já sabe que é o quê? A tangente é o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Como nós já obtemos os dois valores, então basta aqui substituir, né? Então, seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Feito isso, nós vamos ter o quê? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Só que a gente vai inverter, né? Porque vai virar uma multiplicação aqui. Então, a gente vai poder cancelar raiz de 2 com raiz de 2 e 2 com 2. Isso vai nos dar que a tangente de 45 graus é igual a 1. Pronto, feito isso, só nos resta agora a cotangente de 45 graus. A cotangente, ela é o quê? O inverso da tangente. Então, como a gente sabe isso aqui, a gente pode colocar a seguinte coisa. Tem duas maneiras. Uma você vai só inverter, né? Ou outra, você já pega o valor da tangente de 45, que é 1, e divide 1 por 1, vai dar 1. Mas vamos inverter aqui. Então, a cotangente de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus dividido por seno de 45 graus. Como nós já temos esses dois valores, basta substituir esses valores aqui no numerador e denominador, e nós vamos chegar também a esse mesmo valor, né? Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 2 dividido por raiz de 2, que aí... quando a gente vai resolver, inverte, né? Vira uma multiplicação, a gente inverte, cancela a raiz de 2 com raiz de 2, 2 com 2, chegamos que o cosseno de 45 é igual a 1. Pronto, agora podemos preencher nossa tabela aqui, certo? Seno de 30 vai ser igual a quê? 1 meio. Seno de 45, a gente acabou de fazer, vai ser raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 será o quê? Raiz de 3 sobre 2, né? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Pronto, agora vamos para os cossenos. Cosseno de 30 graus, nós vamos ter que é o quê? Cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Né? Cosseno de 45, como a gente já acabou de calcular aqui do lado, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus, nós vamos ter o quê? Que é 1 meio, né? Então, 1 meio aqui. Agora nós vamos para as tangentes, né? Tangente de 30 graus será o quê? Raiz de 3 sobre 3, né? Essa é a tangente de 30 graus. A 45 vai ser 1. De 60, nós vamos ter que a tangente de 60 vai ser simplesmente raiz de 3. A cotangente de 30 vai ser simplesmente raiz de 3. Cotangente de 45, 1. E por último, a cotangente de 60 graus vai dar raiz de 3 sobre 3. Pronto.